A Fórmula 1. Nenhuma outra categoria tem tantos investimentos em tecnologia. Por isso ela se tornou um laboratório para fabricantes de todos os tipos de componentes. Entre estes componentes estão os pneus. A Pirelli fornece com exclusividade os pneus para toda a categoria da Fórmula 1. As exigências são muito grandes. Cargas maiores que 1000 kg força por pneu. Acelerações laterais de 4,5 Gs. Temperaturas de até 150 graus Celsius. Velocidades de 260 km por hora. E os pneus devem resistir a estas exigências como o mínimo de degradação de desempenho para o carro. Porém, um dos fatores que mais degradam o desempenho dos pneus na Fórmula 1 é o mesmo que afeta os pneus do seu carro. Este fator é o perfeito balanceamento dos pneus. Vamos estudar este problema um pouco mais de perto. Um pneu é o resultado de um longo e complexo processo de fabricação, onde camadas de lona são sobrepostas para formar a estrutura do pneu, e são cobertas e unidas por camadas de borracha. Apesar de diferentes em suas aplicações, os pneus para a Fórmula 1 e para seu carro são fabricados de forma bastante semelhante. Por isso, eles podem compartilhar muitas tecnologias em comum. Apesar disso, o processo não é perfeito. Um pneu novo pode apresentar uma aparência perfeita, mas é comum que durante o processo de fabricação, uma certa quantidade de material das lonas ou das borrachas se concentre levemente mais em um ponto da estrutura. Esta concentração pode ser de uns poucos gramas, mas é suficiente para que o centro de massa do pneu fique fora do eixo de rotação do conjunto roda-pneu. Quando o conjunto roda, esta concentração de massa cria uma força na mesma direção e sentido. Esta força é a força de desbalanceamento. Corrigir esta falha é relativamente simples. Basta gerar uma força de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Obtemos esta força contrária do mesmo jeito como a força de desbalanceamento é gerada. Uma massa calibrada de balanceamento é presa à roda em oposição à massa desbalanceada do pneu. Para encontrarmos o ponto de concentração de massa do pneu, basta montar o conjunto em um sistema que gire com pouco atrito, e deixe que a gravidade faça o resto. Quando a roda parar, a concentração de massa estará no ponto mais baixo. Pode-se então ir adicionando massa à roda até que o conjunto não apresente nenhuma posição preferencial de parada. Este método de balanceamento é chamado de estático porque não precisamos girar o conjunto em alta velocidade para realizar o balanceamento. Há ainda uma outra forma de desbalanceamento do conjunto. Ela ocorre quando formam-se massas concentradas antissimétricas ao eixo de rotação. Conforme o pneu gira, estas massas geram um par de forças em sentidos opostos que forçam o pneu a desalinhar com o eixo de rotação. Quando o conjunto gira 180 graus, a disposição de massas e forças ficam opostas, invertendo o comportamento de desalinhamento. Como o conjunto do pneu está girando, a situação é cíclica, e o resultado é um movimento oscilante que é transferido para o veículo na forma de vibração. A forma de anular este tipo de oscilação é semelhante ao usado no balanceamento estático. Duas massas calibradas são presas à roda em posições opostas das massas concentradas. Estas massas gerarão forças que anularão as forças de desbalanceamento. A técnica para este tipo de balanceamento exige que o conjunto do pneu seja girado em alta velocidade. Por isso ele é chamado de balanceamento dinâmico. Manter os pneus balanceados é importante, pois sua falta pode ter consequências danosas. Por ser um fenômeno dinâmico, as forças de desbalanceamento aumentam com o quadrado da velocidade. Assim, um pneu a 10 km por hora tem uma determinada força de desbalanceamento. Quando esta velocidade sobe para 20 km por hora, esta força é amplificada por um fator de 4 vezes. Quando a velocidade sobe para 30 km por hora, a força é amplificada por um fator de 9 vezes. Nesta progressão, quando a velocidade do automóvel chega a 100 km por hora, o fator de amplificação da força de desbalanceamento é de 100 vezes. Assim,
Mesmo pequenas concentrações de massa podem gerar grandes forças de desbalanceamento em alta velocidade. Outro efeito é que a força de desbalanceamento estático afeta a força de contato do pneu com o chão. No diagrama vemos como isto ocorre. Com a força de desbalanceamento voltada para frente, o pneu se apoia no chão com parte do peso do automóvel. Quarto de volta do pneu adiante, a força de desbalanceamento se soma ao peso do veículo. Esta maior carga desgasta mais rapidamente a banda de rodagem do pneu naquela posição. Mais um quarto de volta e o pneu volta a suportar apenas a carga normal. Outro quarto de volta e agora a força de desbalanceamento se opõe ao peso do automóvel, aliviando a força entre o pneu e o solo, reduzindo sua capacidade de aderência. Outro quarto de volta adiante e o ciclo recomeça. Esta oscilação da força de contato com o solo afeta o comportamento dinâmico do veículo. Um automóvel depende do atrito entre os pneus e o solo para acelerar, frear e fazer curvas, e este atrito depende da carga sobre os pneus. Um veículo convencional, que depende apenas do seu peso sobre os pneus, consegue fazer curvas com aceleração lateral de até 1 g. Já carros de corrida monopostos usam aerofólios para aumentarem artificialmente a carga sobre os pneus para gerarem mais atrito. Assim, conseguem acelerações laterais da ordem de 4 g. A oscilação da carga sobre o pneu compromete esta capacidade de aderência, afetando o desempenho e a segurança do veículo. Em pista molhada, é a carga sobre os pneus que ajuda a eliminar a lâmina de água através das ranhuras dos pneus. Num pneu com grande desbalanceamento estático, que possui a banda de rodagem gasta num ponto, e uma menor carga sobre o pneu meia volta depois, são duas as chances do pneu aquaplanar por volta. A tensão sobre o balanceamento dos pneus é permanente, pois as condições são sempre agressivas e o pneu pode se desbalancear com o uso. O balanceamento dos pneus é um procedimento barato, e gera conforto, segurança e economia. Não deixe de fazê-lo regularmente.